Boa noite a todos. E Jesus, que os amigos espirituais nos amparem, nos assistam. E mais uma oportunidade de estarmos aqui compartilhando do ideal espírita cristão. De fato, nós vivemos uma época em que a necessidade de nos fortalecermos espiritualmente tem sido cada vez mais imprescindível. Agora em que estamos entrando no último mês do ano, em dezembro, normalmente mês de festas, de comemorações, de encontro da família, que geralmente ocorre no Natal, no final do ano, é interessante as duas perspectivas que se estabelecem habitualmente nessa época. A primeira, daquelas pessoas que têm nesse mês o melhor mês do ano. E nas festas de Natal, do final do ano, como as mais benéficas e até mesmo espiritualizantes, pela lembrança do nascimento de Jesus. Mas, por outro lado, por incrível que pareça, é um dos meses onde muitas pessoas têm muita dificuldade em lidar com esses mesmos acontecimentos. É um mês que, para muitos, ampliam-se as questões relativas à depressão, à tristeza, à solidão, à ansiedade, aos problemas de natureza emocional que têm sido cada vez mais presentes na vida de grande parte da humanidade. Sobretudo depois que nós saímos recentemente de uma pandemia de mais de 2 anos, onde a quantidade de lutos e de solidão proveniente pela morte de muitos parentes aumentou muito o nível de ansiedades e de depressões, sobretudo no Brasil. Então é um mês de contraste, onde muitos estarão muito bem, outros estarão muito mal, emocionalmente. Mas é justamente para essa grande humanidade que a mensagem espírita, bem assimilada, bem entendida, possibilita equilíbrio, esperança, paz íntima, fortalecimento para enfrentar quaisquer adversidades e está aberto a colocar aquela orientação que o apóstolo Paulo colocou em uma de suas cartas. Sei estar bem na abundância como na escassez. Sei estar bem quer em momentos de felicidade ou de infelicidade. E não deixarei me tocar por nenhum deles. Ou seja, o desenvolvimento, o despertar da espiritualidade em nós nos faculta uma maturidade de percepção da vida que as questões de ordem material ficam em segundo plano. Os problemas e as adversidades do mundo de provas e expiações, que agora está num período ainda mais difícil da chamada transição planetária, não venham abalar-nos interiormente, mas de estarmos, de fato, bastante espiritualizados e fortalecidos pelo rico alimento que nos é trazido pela doutrina espírita. Então, é isso que acontece. É um paralelo que eu me lembro, que podemos fazer também. Recentemente eu estive vendo alguns vídeos que colocam no YouTube sobre a Suíça. A Suíça é um país atualmente onde grandes artistas de Hollywood, de diversos países, quando se aposentam,
vão morar na Suíça. Porque, afinal de contas, é um país onde o nível e a qualidade de vida da quase totalidade da população é excelente. É um salário mínimo elevadíssimo, mais ou menos umas 10 vezes o salário mínimo que se tem no Brasil. É um país onde a saúde é pública e de excelente qualidade para todos. É onde não há praticamente marginalização nem crimes. Então as pessoas vivem tranquilamente na Suíça. Alguns diriam, mas isso é um paraíso. Não tem criminalidade. A maioria da população, a totalidade, tem uma condição de vida boa. Afinal de contas, é um país onde artistas milionários vão morar quando se aposentam. Mas, no entanto, a Suíça é um dos países de maior índice de suicídio. E aí a gente vai perceber como a criatura humana é complicada se ela não trabalhar a sua espiritualidade, a sua essência de vida, que é o espírito imortal que somos cada um de nós. Se nós não estivermos bem resolvidos conosco mesmos, facilidades materiais, facilidades em todas as áreas dos sentidos físicos humanos, não resolve. E abre campo para sofrimentos íntimos, desequilíbrios psíquicos que levam alguém a cometer um suicídio. Então, essa contradição que a gente vê lá na Suíça é a contradição do mês de dezembro, de uma forma ampla para a maioria dos países. É um mês onde vai ter muita gente alegre e vai ter muita gente triste, sem saber lidar com as contingências e vicissitudes de um mundo de provas e expiações, como é a Terra. Mas nós, que estamos nos aproximando mais da revelação espírita, da percepção da vida em termos espirituais, somos abençoados de um alimento que nos fortalece o espírito e que nos habilita a manter paz, harmonia e equilíbrio íntimos sem depender de circunstâncias externas, das dificuldades e problemas que tenhamos, quer na família, quer no trabalho, quer na vida social, em qualquer área. Em todas as áreas, nós encontramos dificuldades e problemas na Terra. Bom, e aí diríamos, mas o nosso tema hoje principal é sobre a mediunidade, que é o primeiro capítulo desse livro, Nos Domínios da Mediunidade. Tem uma capa nova, muito bonita. Inclusive, eu percebi que na livraria da AME tem um livro para vender, e é uma das obras da série psicológica, aliás, da série Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, das mais importantes. Na verdade, todas são importantes, mas essa é especial, porque a questão da mediunidade diz respeito a cada um de nós. Não é apenas dos chamados médiuns ostensivos. Não. Mediunidade, em termos de percepção, em termos de interrelacionamento, se dá nos mais variados níveis. No livro Consolador, que também é um livro muito importante do Espírito Emmanuel, ele coloca uma questão que é bem esclarecedora disso que estamos dizendo aqui. É a seguinte questão. 383 é um livro que, à semelhança do Livro dos Espíritos, é dividido por assuntos e perguntas e respostas. São 411 perguntas e respostas.
Na questão 383, foi feita a Emmanuel a seguinte pergunta, e ele respondeu através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Questão 383. É justo considerarmos todos os homens como médiuns? Será que todos nós aqui reunidos, individualmente, podemos nos dizer médiuns? A resposta que Emmanuel traz é bem taxativa e sem abrir campo para qualquer dúvida. Ele diz o seguinte: todos os homens têm seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas. Então, todos nós possuímos mediunidade. Lá no livro dos Espíritos, numa questão relativa ao anjo guardião, a espiritualidade deixa bem claro: todos nós temos um espírito protetor, um espírito elevado, que tem a tarefa de nos auxiliar na caminhada evolutiva, no nosso progresso. Esse espírito elevado, ele constantemente nos ajuda. E todas as vezes em que percebemos intuitivamente uma sugestão, um conselho dele e acolhemos, colocando em prática, naquele momento nós somos médiuns, segundo o livro dos Espíritos. Então é uma questão que diz respeito a cada um de nós. Em variados momentos em que nos abrimos, em termos intuitivos, a um conselho, a uma sugestão, e é por isso que nessa área somos tão estimulados à leitura das obras espíritas, a ampliação do conhecimento nosso sobre a vida espiritual, porque na medida em que nós armazenamos, acolhemos mais subsídios, mais detalhes sobre as leis divinas, sobre a vida espiritual, nós ampliamos as nossas percepções intuitivas. Nós facilitamos a que o nosso espírito protetor encontre mais acolhida em nossa mente, em nosso pensamento, e a partir daí podermos ter o melhor aproveitamento possível na nossa atual encarnação. Então, essa tarefa cabe a cada um de nós. A tarefa de estudar a doutrina espírita e, sobretudo, a mediunidade, que é o nosso enfoque maior nessa noite. Porque quanto mais nós estivermos atentos aos detalhes e, consequentemente, isso vai se dar de forma natural, estaremos nos sentindo mais estimulados à prática do bem, da caridade, à vivência dos ensinos do Cristo. E esse quadro se fechando nos torna, em muitas circunstâncias, parceiros dos espíritos do bem. Não só do nosso protetor espiritual, mas dos espíritos do bem. Porque estaremos favorecendo, pelo nosso esforço de conhecimento e de vivência do bem, um campo vibratório que possibilita melhor acesso desses espíritos a nós. Então, o livro Nos Domínios da Mediunidade, logo no seu primeiro capítulo, que nós iremos nos ater mais a ele, se intitula Estudando a Mediunidade. Ora, a mediunidade, ela está na base de
todas as religiões, das grandes religiões, sobretudo, da humanidade. Então, o surgimento do cristianismo, o surgimento do budismo, do islamismo, do brahmismo, das maiores doutrinas religiosas da humanidade, elas vieram através da mediunidade, de pessoas de espíritos sensíveis a se tornarem canais para que os ensinos relativos às leis de Deus viessem a estar mais facilitados para a nossa compreensão. E mais recentemente nós temos, pela mediunidade, o surgimento do Espiritismo. Claro, previsto por Jesus, desde o Evangelho de João, no capítulo 14, na promessa do Consolador prometido. É claro que o entendimento do Evangelho de João, como nós temos no Espiritismo, só é possível porque nós recebemos uma chave. Uma chave, não é uma chave para abrir uma porta, mas para abrir a compreensão espiritual dos textos bíblicos. Essa chave está, sobretudo, no Evangelho segundo o Espiritismo, como lá é colocado logo no primeiro capítulo. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica de modo fácil nos Evangelhos, na Bíblia como um todo. Então, o Evangelho de João, capítulo 14, a cristandade, de um modo geral, quando lê, não percebe que ali está a promessa do surgimento do Espiritismo. Ora, do mesmo modo que na época de Jesus, os eruditos, os escribas, os fariseus da época, que eram aqueles que tinham maior aproximação com os textos bíblicos na época, era o Antigo Testamento, mas que estava preenchido das profecias para identificação do Messias, de Jesus. Mas eles não percebiam. Não percebiam porque olhavam os livros de uma forma literal. E mesmo hoje faz os cristãos ao lerem o Novo Testamento. Fazem de uma forma literal. Dessa forma não encontram o Espiritismo. Não encontram a mediunidade nos textos bíblicos. Não obstante, a mediunidade está em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Mas, sem as aberturas que a percepção espiritual da vida que recebemos na doutrina espírita, sem essas aberturas, fecha-se um campo de orgulho, de egoísmo, de prepotência, de valores do ego da criatura humana, que bloqueia completamente o entendimento espiritual. O apóstolo Paulo já havia dito de forma muito evidenciada isso na carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo coloca o seguinte, de que continua o véu entre o Antigo e o Novo Testamento. Um véu que impedia que o povo judeu percebesse Jesus como Messias. Ora, é exatamente o Evangelho do Cristo que tira esse véu. E esse véu seria, diríamos assim, uma cortina, uma sombra, impedia a percepção. Por isso ele diz mais adiante, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A percepção dos textos bíblicos de forma literal levam a conflitos, a disputas, à morte. Mas o Espírito, o entendimento espiritual dos textos, traz vida. Então, no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz, não vos deixarei órfãos, eu vos mandarei o Consolador, o Espírito de verdade.
o Espírito que está com meu Pai. E quando o Espírito de verdade vir, ele vos lembrará dos meus ensinamentos e trará ensinamentos novos que agora não podeis compreender. A questão toda da dificuldade do entendimento dos relatos bíblicos é porque se tenta entender de forma literal e acha que Jesus estava falando para os discípulos daquela época. Mas é evidente que a própria lógica do texto é contrária a isso. Jesus se refere a que o Consolador viria lembrar os seus ensinos. Era preciso um tempo, séculos, para que o ensino do Cristo tivesse sido pervertido, desviado, mal compreendido. E que era necessário o Consolador restaurar essa essência do ensino. Mas Jesus aponta mais. E trazer ensinamentos novos, que vocês agora não poderão compreender. Jesus não se referia aos discípulos. O Consolador é a realização plena da promessa do Cristo no Espiritismo. Então, o Espiritismo traz a essência do ensino do Cristo que houvera sido desprezada. Que essência é essa? O ensinamento moral. A parte mais importante, a que Jesus deu mais destaque, e a que foi mais colocada de lado, pelo movimento da cristandade como um todo, apegando-se a textos literais, a aspectos de liturgias, a outros aspectos relativos a formalismos. Enquanto isso, a essência do ensino do Cristo colocada de lado. Mas aí o Consolador vem resgatar e vem nos trazer ensinamentos novos. Ensinamentos novos são esses que nós estaremos vendo aqui em obras como essa de André Luiz. Ensinamentos que trazem detalhes sobre a vida que continua depois da morte do corpo. Na verdade, nós somos espíritos, quer estejamos no corpo ou fora deles. Em essência, o Espiritismo não conversa com mortos. O Espiritismo conversa com espíritos. Alguns desvestidos da matéria, os desencarnados, e aqueles como nós que temporariamente ainda retêm a matéria grosseira, o corpo físico. Mas a essência é o espírito. A matéria e o corpo é apenas a veste. Então, logo nesse capítulo, estudando a mediunidade, nós passamos a conhecer o novo instrutor de André Luiz. É um espírito elevado chamado Aulus. Então, ao longo dos capítulos, aonde nós iremos perceber diversas e importantes questões sobre esse intercâmbio entre espíritos na matéria e espíritos fora da matéria. Vai sendo analisado de forma minuciosa. Por quê? Em detalhes. Porque é um trabalho feito numa instituição espírita. André Luiz e Aulus vão se dirigir ao acompanhamento das tarefas em um grupo espírita de 10 pessoas, 10 encarnados, que é o que nós iremos ver mais adiante. Mas antes disso, ele é apresentado pelo espírito Aulus a outro espírito que vai conduzir uma reunião no mundo espiritual. Era o espírito Albério. Albério vai ter o papel de trazer um estudo à noite para aqueles espíritos. Mas por que à noite, especificamente? Porque esse grupo era constituído de espíritos desencarnados e de espíritos encarnados.
mas desdobrados através do sono físico. E aí, novamente, nós iremos perceber nessa obra de André Luiz como é destacado o trabalho do desdobramento, as atividades importantes que cada um de nós pode e deve participar. Porque nesse primeiro capítulo, quando é esclarecido André que essa aula dada pelo instrutor abrangeria dezenas de espíritos, aonde a proporção era 50% mais ou menos de encarnados e desencarnados. E aí alguns de nós aqui diríamos, mas que atividades são essas que a gente nunca se lembra quando acorda fisicamente? Meus amigos, vejam, a proteção da misericórdia e do amor de Deus, ela tem uma amplitude imensa, mas tem dois pontos que sempre é preciso destacar. Primeiro, o esquecimento maior e mais pleno durante o nosso processo reencarnatório. Quando nós reencarnamos, na medida em que vai ali se desenvolvendo a encarnação, primeiros anos de vida, aí o apagamento das encarnações anteriores naturalmente vai se dando para a grande maioria de nós, porque não deixa de ter exceções. A gente sabe por relatos hoje comprovados cientificamente, dizemos assim cientificamente, porque no livro 20 casos sugestivos de reencarnação do psiquiatra Ian Stevenson, que é um livro renomado, é um best-seller, vendido mundialmente, e nos dias de hoje, nesses 20 casos sugestivos de reencarnação, nós iremos nos topar com pessoas que não tiveram essas memórias completamente apagadas. Mas, de forma geral, a nossa memória completamente apagada, como eu havia citado, pela misericórdia e pelo amor de Deus, por um motivo sui generis, um motivo interessante. É devido ao passado da maioria de nós, fomentado em vícios, desequilíbrios e crimes. Veja porque é que a gente não se lembra do que a gente viveu na encarnação anterior. A maioria de nós não tem a menor lembrança, graças a Deus, porque essas encarnações anteriores que nós tivemos, para a grande maioria de nós, claro, com justas exceções, para a maioria foi de desequilíbrios, vícios e crimes. Aonde a predominância do egoísmo, do orgulho e de toda a família adjacente, ciúme, prepotência e por aí afora, esteve atuando fortemente. A lembrança desse nosso passado praticamente impediria o aproveitamento melhor da nossa experiência atual. É por isso que a gente não se lembra. Para que a gente aproveite ao máximo a atual encarnação, o esquecimento é terapêutico. É muito importante. Claro, não podemos deixar de frisar que hoje é um desenvolvimento da psicologia, da psicologia de regressão de memória, a TVP, terapia de regressão de memória, de vidas passadas. E que alguns psicólogos que fazem uma especialização nessa área conseguem ajudar pessoas com determinadas fobias, com determinados traumas, a, através de um processo de hipnose, levá-las a se lembrar de experiências passadas, abrangendo outras vidas, e que, ao nos deixar de frisar que hoje é um desenvolvimento da psicologia,
E essa lembrança, bem conduzida pelo terapeuta, que precisa ser especializado na área, possibilita um êxito elevado no tratamento de determinadas fobias e problemas psicológicos que de outra forma não seriam resolvidos. Mas isso que acontece na psicologia aqui na Terra, vocês sabem de onde veio? Veio lá do mundo espiritual, é claro, né? Porque todas as ideias e progressos de fato reais que percebemos na ciência e na medicina, ela tem uma matriz. A matriz está lá no mundo espiritual. Se nós formos ler as obras de André Luiz, eu vou lembrar apenas uma das mais significativas sobre isso: ação e reação. Lá em ação e reação, a gente vê as referências claras. O livro foi escrito na década de 50, 40, 50. Naquela década nem se falava em terapia de regressão de memória entre nós, tá? Mas lá em ação e reação, nós tomamos conhecimento que espíritos, dois amigos que não conseguiam entender porque não alcançavam patamares mais elevados nas esferas espirituais, são levados a um tratamento magnético de regressão de memória, para entenderem o que é que estava impedindo. Porque vejamos bem, meus amigos, esse esquecimento que a gente está tendo aqui de vidas passadas, não pensem que desencarnando a gente vai se lembrar, não. Não. A lembrança de vidas mais para trás, ela continua, para a grande maioria de nós, voltando para o mundo espiritual. A lembrança das últimas encarnações, ou da última, sobretudo, essa aí, o acesso é mais natural. Mas das anteriores, não. Então, os espíritos, por exemplo, em nosso lar, ou no tempo da paz, como é do livro Ação e Reação, não se lembraram de vidas anteriores. A maioria deles. Porque só na medida que o espírito se eleva, é que ele passa a ter domínio, autodomínio e controle, para acessar as memórias anteriores. Para que a gente acesse as memórias anteriores, a misericórdia divina colocou o roteiro. É preciso que a gente se eleve o máximo que puder. Porque quando a gente se eleva, e nesse trabalho de elevação, a vivência do amor, da caridade, já estabelece todo um campo de proteção, de sustentáculo para que o espírito possa trabalhar questões do passado sem se desequilibrar. E aqui na Terra, como a gente aqui já explicou um pouco no livro No Mundo Maior, foi uma das últimas obras que tratamos aqui em algumas palestras. No Mundo Maior, mostra uma série de problemas psicológicos, por exemplo, relativos à esquizofrenia, mente partida, como se diz em psicologia. O surgimento da questão, a base para o surgimento desse grave distúrbio psicológico é questões do passado emergindo na vida atual sem que o espírito saiba lidar com elas. E aí surge a mania de perseguição, surgem as questões relativas à dificuldade imensa de adaptação à família, porque na família, normalmente, nós encontramos afetos e desafetos. Na família nós temos pessoas, independente do laço de parentesco, que se harmonizam conosco plenamente. Tem outras, e se puder, nos passam a perna, né? Nos derrubam. Não gostam de nos ver felizes. Sentem inveja se estivermos bem. Isso se dá nos laços familiares.
Por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo colocou no capítulo 5, a respeito dessas questões que trazemos, o esquecimento relativo ao passado, as provas que surgem na vida atual e provas que trazemos de vidas anteriores. E nas provas de vidas anteriores, muitas vezes, os relacionamentos familiares, claro, por mais difíceis que sejam, oferecem oportunidade para o melhoramento e a superação do que ficou mal resolvido atrás. Então, o fato de sabermos que alguém que não se dá bem conosco pode ter sido um desafeto do passado, não vai significar que devamos nos afastar dele. Não. Pelo contrário. Estamos tendo agora a oportunidade de resolver, de uma vez por todas, aquela questão do passado, pela prática do bem, da tolerância, da calma, do equilíbrio, do uso da prece, da vivência dos valores espirituais que recebemos no Espiritismo. Então, voltando aqui à reunião, vejam só. Aquela série de pessoas que poderiam ser alguns de nós aqui. Quando fosse dormir, ao adormecer, o seu espírito vai se desdobrar e vai para uma reunião no mundo espiritual. Mas quando acorda, não se lembra de ter estado naquela reunião. E aí alguns de nós diríamos, não aproveita de nada. Vai para a reunião dormindo. Quando acorda, não se lembra de ter participado. Para que serve? Serve e serve muito. Porque em grande parte das nossas atitudes e ações no dia a dia, impera automatismos inconscientes, impera ações impensadas, onde muitas vezes, quando se realiza algo, se pergunta como é que eu pude fazer isso. Quando é uma coisa boa, maravilha. Agora, quando é uma coisa desastrosa, a gente vai dizer, porque eu não pensei direito antes de agir. Então, vejam só, quase que 90% do nosso psiquismo, da nossa mente, aonde se estabelecem os fenômenos mediúnicos, quase 90% é inconsciente. Nós não temos acesso lógico e racional durante o dia. 10% é que se refere aos atos que tomamos, às atividades que exercemos. Ora, os desdobramentos que nós temos à noite e que não nos lembramos, eles ficam na nossa área do inconsciente. E aí, sendo atividades positivas, espiritualizantes, encontros de estudos, participando de grupos e atividades do bem durante o repouso físico, nós estaremos enriquecendo possibilidades no nosso inconsciente de trazer reflexos no dia a dia da forma melhor possível. E aí vai nos surgir, muitas vezes, a solução daquele problema que martelávamos há tempo e não encontrávamos uma solução. Em meio de quebrar certa aresta, certo conflito que surgiu entre nós e certa pessoa, nós não encontrávamos o meio, mas aí, depois de acordar certa noite, nos vem a ideia, porque eu não pensei nisso. Então, esses pontos chaves, eles refletem muitas vezes as nossas atividades, quando fisicamente estamos dormindo. É por isso que é preciso muita atenção.
antes de fecharmos os olhos físicos para o repouso material. A espiritualidade não cansa de nos estimular ao uso da prece, de uma leitura elevada, de irmos antes dos momentos de relaxamento físico para o sono, de estarmos envolvidos com boas ideias. É claro, se ao longo do dia tivermos mantido esse padrão, melhor ainda, mais habilitados estaremos para atividades grandiosas à noite. Se ao longo das atividades diárias cuidamos de agir com equilíbrio, de ter ideias e cultivar pensamentos bons, melhor ainda. Mas aqui, o grupo que esses dois espíritos, Aulus e André, vão ajudar, começa trazendo uma segunda lição para nós, porque diz assim, logo no início do capítulo, de que, André, nós vamos trabalhar e servir junto a esse grupo. E antes de chegarem no grupo propriamente, avista uma instituição, um prédio amplo, aonde a reunião mediúnica se dará, conforme Aulus diz, no coração da instituição. Uma sala mais adequada e direcionada à atividade mediúnica e que ficava distanciada do salão público. Normalmente, o salão das reuniões públicas, como esse que nós temos aqui, há uma atividade espiritual diferenciada. Muitas vezes, há até uma pré-seleção de espíritos que nos acompanharam para o trabalho da reunião mediúnica que irá acontecer, muitas vezes em outro dia, em outro horário. Mas aqueles espíritos já são retidos no ambiente para o trabalho seguinte. Na reunião mediúnica, espíritos que vão ser esclarecidos, orientados, amparados, fazem parte desse conjunto que muitas vezes acompanhou simpatizantes ou pessoas que vieram conhecer o Espiritismo por primeira vez. Claro, sem perceber que essa ação já fomentava o socorro e uma ajuda espiritual a algum espírito que acompanhava. Então, Aulus diz, André, que o trabalho se dará ali. Mas o que queremos chamar a atenção é a forma clara que Aulus diz, André, de que eles iriam trabalhar e servir. Isso é algo que nós precisamos martelar muito bem em nós. O Espiritismo oferece, em suas instituições, uma ampla gama de possibilidades de trabalho para todos nós, encarnados e desencarnados. Encarnados, há atividades desde reuniões de estudos. Participar de uma reunião de estudos é também trabalhar, é um trabalho. E dos mais benéficos possível. Então, participar de trabalhos sociais na instituição espírita, de campanhas do quilo, quando a instituição espírita promove, de também se interessar pelos estudos da mediunidade, para depois poder participar de uma reunião mediúnica, é outro trabalho. Todo esse campo de atividades na casa espírita, de serviço, é um treinamento que vai nos habilitar a prosseguir na atividade do plano espiritual. Porque lá no plano espiritual, só não trabalha e só não está em atividade do bem quem está sendo tratado porque está doente ou em necessidade. Porque estar bem, estar equilibrado,
em termos de espíritos fora do corpo material, significa predisposição para ajudar. Então, Aulus vai com André trabalhar, servir durante várias semanas nessa instituição que começa a ser analisada nessa obra. E aqui não podemos deixar de nos referir aos benefícios do trabalho voluntariado. Claro, em destaque primeiro aqueles que oferecidos na instituição espírita. Mas, de um modo geral, é chamado em psicologia de praxiterapia, a terapia do trabalho. Cada vez mais, as pessoas que vão avançando a idade, chegam a ser idosas e não têm uma atividade espiritual ou uma atividade voluntariada, são as mais fragilizadas a entrarem em processos depressivos, em problemas de ansiedade, em sofrimentos emocionais. Então, o trabalho de voluntariado hoje é aconselhado, é sugerido pelos médicos como remédio. Então, a pessoa se aposentou, chegou numa idade em que o campo de atividades e de interesses diminuiu, busque, dentro de suas possibilidades físicas, claro, um trabalho de voluntário. Um trabalho que, na verdade, é sinônimo de tratamento, de remédio. E daí nós podemos claramente deduzir por que é que os espíritos do bem estão sempre em atividades, sempre com compromissos, tanto ajudando na esfera espiritual quanto entre nós encarnados, a todo momento. E o que eles mais querem, meus amigos, é encontrarem parceiros, espíritos encarnados que queiram ser veículos de ações do bem que esses espíritos desejam, mas que não têm mãos físicas para realizar entre nós. Então, aproveitemos e nos habilitemos cada vez mais a ser instrumentos desses espíritos. Hoje nós temos, nesse mês de dezembro também, não queria esquecer, que é o mês de comemorativo ao nascimento daquela que é considerada uma das maiores médiuns do Brasil, e diríamos o mundo teve. Dia 24 de dezembro é o dia do nascimento de Ivone do Amaral Pereira, um dos maiores exemplos na área da mediunidade para todos nós. É a autora do livro mais importante do século. Vocês já pensaram? O livro mediúnico mais importante do século. E desculpem fazer a propaganda. Dá para vender aí também na livraria da AME, Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. Isso é uma obra que cada um de nós, mais cedo ou mais tarde, deve ler. E não pensem que esse livro trata apenas de suicídio. É um dos tratados mais profundos sobre reencarnação, sobre justiça de Deus, sobre misericórdia divina. É um livro que esteve retido durante muitos anos, guardado por Ivone para ser publicado em 1957 pela Federação Espírita Brasileira. E segundo o Espírito Emmanuel, isso não é opinião minha, segundo Emmanuel, em depoimento, em entrevista de Chico Xavier, ele disse que
é o livro mediúnico mais importante do século, Memórias de um Suicida. Essa mesma pergunta foi feita a Ivone do Amaral Pereira. Ivone, qual o livro que você acha que é mais importante em termos de trabalho mediúnico? Ela não teve dúvidas, disse que era Paulo Estevão, do médium Francisco Cândido Xavier e do Espírito Emmanuel. Então está aí outra obra sui generis de importância para lermos. Paulo Estevão. Está aí também na livraria. Então vamos estudar a mediunidade. Conhecer as obras de Ivone Pereira, as obras de André Luiz, de Emmanuel, para nos habilitarmos a ser parceiros dos espíritos do bem. E poder, de fato, assinalar a nossa presente encarnação como sendo aquela melhor de todas pelo progresso estabelecido no direcionamento redentor que o Evangelho do Cristo nos promoveu. Nós estamos aí chegando aos momentos finais de nossa exposição. Agradecemos a todos que puderam aí nos acompanhar. Que Jesus, que os Espíritos do bem nos envolvam cada vez mais nesse trabalho do bem hoje e sempre. Temos um aviso aqui. Bem, muito interessante o assunto. Nós agradecemos a propaganda do nosso Soares aí em relação aos livros, né? Estão na nossa livraria. Mas a comissão só paga no mundo espiritual, viu, Soares? Mas realmente a literatura espírita é riquíssima, riquíssima. São muitos livros bons, muito. E tem livro para ler, viu? Aproveitemos. Lembrando aqui que a população espiritual gigantesca, né, e que conosco, vamos dizer, participa do material espiritual aqui no nosso planeta e se mistura em todas as nossas questões. E a melhor maneira de nós atrairmos a atenção e o amparo dos bons espíritos é através da nossa elevação dos nossos padrões, vamos dizer, vibratórios espirituais, buscando nos elevar, buscando progredir, sem presunção de perfeição, de falabilidade. Nós somos, né, superiores ao planeta. Mas o esforço, a busca, isso atrai a atenção desses espíritos. E a prece é de imensa ajuda. A prece tem um valor extraordinário. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo, tem alguns capítulos que falam sobre a prece. O Evangelho no lar é extraordinário. Ele levanta defesas vibratórias, espirituais, em torno do nosso lar, dificultando a ação da desarmonia, da perturbação. Ora, outros aconselhamentos aqui, outras orientações que o Soares nos deu. Então, nós agradecemos a Soares, um abraço a todos que fazem do Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Vamos novamente aqui estreitar os laços com as regiões superiores da vida através da prece. Lembrando que todos nós aqui somos dínamos geradores de energia, verdadeiras pilhas, vamos dizer assim, espirituais, e que podemos doar e doamos energias chamadas energias vitais, próprias ou apropriadas àqueles espíritos que estão reencarnados e que são de intenso valor para o socorro, a medicação,
a ajuda aos irmãos recém-desencarnados ou ainda presos aqui à matéria e que é utilizada mancheias pelos espíritos bons e os espíritos protetores. Então, todos nós aqui tenhamos consciência, prestamos, ajudamos ou podemos ajudar através da prece, da nossa união, na exteriorização dessas energias curativas, podemos dizer assim. Jesus, nós te agradecemos os momentos que aqui passamos, em que tivemos, Senhor, de alguma maneira, satisfeitos das nossas buscas de alimento espiritual. Como necessitamos desse alimento, Senhor Jesus, mais do que nunca, e à medida que nos desenvolvemos, percebemos essa necessidade. Que possamos, Senhor, ascender então em compreensão, estudando e praticando, para que o estudo nos ilumine e para que a prática, Senhor, nos sedimente os valores em nosso espírito. Porque um dia seremos, Senhor, demandados pela necessidade da desencarnação. Mecanismo natural da lei, onde, Senhor Jesus, estaremos diante de nós mesmos com as conquistas, que são as conquistas do Espírito e que têm valor no mundo espiritual. Buscai o reino da justiça, buscai o reino dos céus em primeiro lugar, e todas as coisas nos serão acrescentadas, tu disseste. Compreendemos que assim é com o Espírito. Rogamos a Ti, Senhor Jesus, que abençoe os irmãos sofredores necessitados que aqui estão, ou que estão à distância, e que possamos mentalizá-los para que eles recebam os recursos positivos do nosso ambiente, da nossa casa, dos espíritos bons que aqui estão. Rogamos também pela paz do mundo, entre, Senhor Jesus, os povos, aqueles que estão agora em regime de guerra, de conflito armado, trazendo, Senhor, compreensão, trazendo inspiração, para que eles compreendam a futilidade, Senhor, dessas ações que só trazem, ou se acumulam mais dor e sofrimento. Hoje, o amor. Proposta, então, do bem em nossos pensamentos, que a Ti dirigimos, Senhor Jesus, em Teu nome, encerramos nosso trabalho da noite.